Então, estamos aqui hoje reunidos agora nessa tarde para fazermos a live de pediatria. E nós vamos falar sobre infecção do trato urinário e outros temas relacionados também, como enurese, refluxo vésico-ureteral. Isso, refluxo vésico-ureteral, beleza? Então nós vamos começar com infecção do trato urinário e vamos fazer muitas questões. Questão, mais questão, mais questão. Tá? Quando a gente entrar numa questão que fale sobre esses temas, aí a gente fala um pouquinho mais sobre os temas. Então, simples e fácil, infecção do trato urinário é um tema que nós estudamos desde o momento que a gente entra na faculdade, quase, né? Não porque não são as primeiras matérias são básicas, mas vamos dizer assim, do quarto ano, desde a primeira matéria que a gente tem, essas matérias já avançadas de medicina, a gente já vê infecção do trato urinário. Tá? Em semiologia a gente vê lá no hospital, a gente vê dentro de urologia, dentro de nefrologia, infectologia, ginecologia, e a gente vê todo mundo falando sobre infecção do trato urinário. Tá certo? Então, é um tema muito prevalente e um tema muito simples e muito fácil de cair, tá? Na prova, e você não pode perder essa questão, porque é uma questão fácil de responder, certo? Por isso que a gente vai fazer muita questão. Então, como é que a gente tem que dividir a infecção do trato urinário? Eu divido, então o paciente ele tem ou cistite, tá? Ou ele tem pielonefrite, certo? Existem outras infecções do trato urinário? Existe também. Mas a gente vai focar nessas duas, cistite e pielonefrite, e também vamos falar um pouquinho da bacteriúria assintomática, tá? São essas três que nós vamos focar hoje. A gente vai falar do diagnóstico, do tratamento e mais, beleza? Dentro da pediatria, e aí a gente também vai falar dentro da clínica médica algo também, tá certo? Dentro da clínica médica, mas vamos focar agora na pediatria. Então, falando um pouquinho sobre a prevalência da infecção do trato urinário, ele é até um ano de vida, certo? No primeiro ano de vida ele é mais em meninos do que em meninas, certo? Por causa da questão da sepse, então acontece mais em meninos. Quando aumenta mais de um ano, então depois do primeiro ano, aí normaliza, fica mais em meninas, que é o normal, que vai para toda a vida, certo? O mais comum é que mulheres tenham infecções urinárias e não homens, certo? Então mais de um ano já fica aí mais em mulheres. A etiologia, então, nas meninas, geralmente é coli. E nos meninos pode ser tanto próteos como E. coli, certo? Qualquer um dos dois aí é a mesma prevalência. E as apresentações clínicas, como a gente falou, a gente tem a pielonefrite, a cistite e a bacteriúria assintomática. Vamos começar pela bacteriúria assintomática. O paciente que tem a bacteriúria assintomática, mas ele é assintomático, já está falando, né? Ele não tem clínica de infecção urinária. A gente trata a bacteriúria assintomática, o paciente tem a piúria, por exemplo, tem a leucocitura, ele até tem colônias ali se eu fizer uma urocultura, mas ele não está sintomático, certo? O exame de urina tipo 1 dá alterado, mas esse paciente não está sintomático. O que eu faço com ele? Bacteriúria assintomática, não faço tratamento, a não ser que só tem dois casos principais, melhor dizendo, onde a gente faz o tratamento da bacteriúria assintomática. São, no caso de grávidas, certo? Gestantes, a gente faz o tratamento da bacteriúria assintomática. E no caso de pessoas que fazem procedimentos renais ou urológicos, né? Então, por exemplo, colocação de algum tipo de sonda, ou então algum catéter, alguma coisa, aí sim eu faço o tratamento da bacteriúria assintomática. Nesses casos, tirando isso, e o principal caso vai ser gestante, tá? Tirando isso, a gente não faz tratamento da bacteriúria assintomática. Não faz nada. No caso da cistite, a gente sabe, o paciente ele tem ardor a urinar, tem dor, urgência miccional. É isso aí, aquele quadro típico de infecção urinária que todo mundo sabe, mesmo que não seja médico, ele sabe quando é que ele está tendo sintomas de infecção urinária. Então, isso a gente sabe identificar nas questões. É simples, não é o que você tem que se prender aqui. Você tem que se prender em diferenciar a cistite da pielonefrite. Então, sintomas urinários, certo? Se tiver associado a febre, a calafrios, a alteração do estado geral, aí eu vou pensar em pielonefrite. Se não está associado a febre, eu não vou pensar em pielonefrite, vou pensar em cistite, certo? Por que acontece a infecção do trato urinário? Porque essas bactérias elas apresentam algumas características que fazem com que elas ascendam por meio do trato. Então elas têm fímbrias que fazem com que elas se liguem à parede
das estruturas e vão ascendendo aí no trato urinário. Se elas chegam até o rim, vão causar a pielonefrite e podem causar as cicatrizes renais, certo? Então é muito importante a gente diagnosticar a pielonefrite, porque aí a gente vai fazer essa prevenção dessas cicatrizes. No caso dos adultos, a gente tinha na pielonefrite, por exemplo, punho-percussão positiva. Lembra? Você chegava nas costas do paciente, lá do lado que estava doendo, e eu dava um toquezinho e o paciente pulava de dor, certo? Punho-percussão positiva no caso de pielonefrite. No caso da criança, certo? Quanto mais novinha, por exemplo, recém-nascido, lactente, vai ser difícil você ter alguns sinais específicos, certo? Usa fralda, como é que você vai ver? Tá? Você vê que a criança chora, que ela está febril, que ela alterou o estado geral, que ela está irritável, certo? Ela pode estar desidratada, mas pode ter até restrição do crescimento. Tá? Febre, restrição do crescimento são sinais mais característicos aí na infância. Mas ele não vai mostrar para você outros sinais que são característicos do adulto. Então, punho-percussão positiva na criança, difícil, hein? Então você vai ter febre e aí a febre sem foco específico. Você não vai ter outros lugares de foco infeccioso. Aí você vai suspeitar de infecção urinária porque é muito prevalente na infância, certo? Então na criança é mais difícil. Por isso que a gente não vai se prender nos sintomas, porque a gente não vai ter como identificar nas crianças pequenas esses sintomas característicos dos adultos, certo? Então o mais importante é a questão da febre. Se tiver febre e se tiver alteração do crescimento, por exemplo, a gente vai pensando em pielonefrite. É muito importante prevenir a questão da pielonefrite por causa da alteração renal. Alteração estrutural renal, a gente vai apresentar cicatrizes e posso apresentar também uma insuficiência renal crônica a longo prazo. Porque muitas das vezes acontece que esses pacientes eles têm infecções urinárias de repetição. E aí, se acontece isso, cada vez mais vai se degenerando o rim. Por isso é muito, muito importante saber quais são os exames de imagem que você vai pedir. E é isso, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Ficou claro? Ficou clara a diferença entre cistite, pielonefrite e bacteriúria assintomática na criança, certo? A criança com bacteriúria assintomática tem o estado geral preservado e na cistite também. A única coisa que ela vai estar é um pouquinho mais irritável, mas não vai apresentar febre. Já na pielonefrite, ela apresenta alteração do estado geral e vai apresentar febre, certo? Então, as crianças que têm pielonefrite, é muito importante que nós observemos se elas têm sinais para que a gente possa fazer a internação da criança. Porque a criança com pielonefrite, ela pode ser tratada tanto de forma ambulatorial como de forma intra-hospitalar. Então eu posso internar essa criança ou deixar ela ir para casa. O que vai diferenciar? Quais são os critérios para a gente dizer que a gente vai internar essa criança? Então, crianças menores de 1 mês, crianças que têm sinais de sepse e comprometimento do estado geral, por exemplo, que tem vômitos incoercíveis, certo? Criança que está vomitando. Então eu não mando essa criança para casa, ela vai ficar internada. Pacientes com alteração do estado geral, certo? Que tenham vômitos, eu vou colocar esses pacientes internados. Principalmente os menores de 1 mês, certo? E isso vale para todo mundo. Todo mundo que tem alteração do estado geral e tem pielonefrite tem que ser internado, certo? Internação. Isso aí vale para adultos e crianças e é isso aí. Quais são os fatores de risco, então, para apresentar as cicatrizes lá na pielonefrite? Quais são os fatores de risco? O que é que a gente tem que ver que é fator de risco para apresentar essas cicatrizes? Então, refluxo vésico uteral, que é uma alteração que propicia a instalação da pielonefrite, é também um fator de risco para as cicatrizes. Então, a baixa idade, quanto menor a idade, maior o risco de apresentar cicatrizes também no rim. E o retardo do início do tratamento também é um fator predominante aí para você apresentar alterações estruturais renais permanentes. Então, muito cuidado. Início do tratamento precoce, prevenir aí essas cicatrizes renais. Por isso que a gente vai ver o protocolo que a gente vai utilizar para poder já observar essa criança e já colocar ela para fazer os exames necessários e fazer o tratamento adequado. Certo? A gente já falou um pouco, mas o diagnóstico se faz como? Se faz com a urina tipo 1, certo? E com a urocultura, certo? Agora, precisa esperar a urocultura para iniciar o tratamento? Não. No caso de crianças, certo? Você tendo uma urina tipo 1 alterada, certo? Com leucocitúria,
com piúria, bacteriúria, você já pode iniciar o tratamento, certo? Se tiver alteração da urina tipo 1, pode iniciar o tratamento. Agora, deixa de fazer a urocultura? Não, não deixa de fazer a urocultura. Você pode até, em alguns casos refratários ao tratamento, você pode também fazer o uso do antibiograma. Agora, urocultura, primeiro eu tiro a amostra para a urocultura e aí eu já inicio o tratamento empírico. Inicio o tratamento empírico e espero o resultado da urocultura só para confirmar a minha conduta. Mas inicio o tratamento empírico antes de chegar à urocultura, certo? Essa é a nossa conduta como médicos. Urina tipo 1 alterada, faço o tratamento. Se tiver aí, antes de fazer o tratamento antibiótico, eu colho a amostra para fazer a urocultura. Para fazer a coleta de amostra em lactentes. Como é que eu faço a coleta de amostra em lactentes? Certo? Quando as crianças são maiores, é o jato médio, né? Você pede para urinar, a primeira parte do jato você descarta e depois você pega aquele jato médio e aí esse jato médio vai ser o que você vai utilizar para a urina tipo 1. Certo? Mas em crianças mais jovens, que eu não tenho essa coordenação para poder fazer o jato médio, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer, ou vou fazer o cateterismo vesical, ou vou fazer a punção suprapúbica, certo? Agora, se faz de primeira, já pega a criança, tem ali suspeita de infecção urinária. Vou fazer um cateterismo vesical? Não. Existe um método que não é efetivo para o diagnóstico, mas ele serve para descartar a infecção urinária. Então, por exemplo, vocês já viram aquelas bolsazinhas, aquela coleta com bolsa, né? Um saco coletor? Aquele saco coletor, ele pode ser usado para descartar o diagnóstico. Como assim, Rafael? Você primeiro faz a coleta com saco coletor. Se der positivo, não serve de nada. Porque você não vai saber se é contaminação ou se é infecção urinária. Então, não serve de nada. Mas se ela for negativa, então você já descarta a infecção urinária. Se for negativo com saco coletor, você descarta a infecção urinária. Certo? É uma possibilidade. Se cair na prova, é uma possibilidade. Ela serve para descartar e não para dar o diagnóstico, mas para descartar o diagnóstico. Certo? Mas o diagnóstico é feito com punção suprapúbica ou então cateterismo vesical. É assim que eu coleto a amostra e eu faço urina tipo 1 e urocultura. Beleza? É isso aí. E o tratamento para que a gente da infecção urinária em crianças, certo? A cistite, como a gente falou, a gente vai utilizar antibióticos para gram-negativos. Geralmente, no Brasil, certo? Até uns anos atrás, era muito mais comum utilizar a nitrofurantoína. É o fármaco mais utilizado. Mas também pode utilizar a cefalexina, a norfloxacino também pode ser utilizado, certo? Agora, hoje em dia, existe um fármaco, ele é um fármaco antigo, mas que está se usando hoje também, que é um fármaco que toma em dose única. Tá? Ele tem um saquinho ali de 3 gramas que você toma em dose única. E aí é o que está sendo mais, assim, aqueles que são mais atualizados, né, estão usando mais esse fármaco, que é a fosfomicina. Ele vem um pacotinho, certo? De 3 gramas e aí você mistura com água e já toma. Dose única e depois de 2 dias já diminuem os sintomas. A fosfomicina pode ser utilizada também no tratamento das infecções urinárias, certo? Aí tem literaturas que mandam você tratar 3 dias, certo? Quando não é a fosfomicina, então cefalexina, norfloxacina, nitrofurantoína, 3 a 5 dias. Esse é o período aí. E tem médico que trata 7 dias, como é o de praxe para outras infecções. Mas é simplesmente 5 dias ali, ou 3 a 5 dias, você pode fazer o tratamento dessas alterações. Tá? Não precisa mais do que isso para infecções do trato urinário, certo? Mas tem pessoas que tratam 7 dias? Tem. Mas 3 a 5 dias é suficiente para essas infecções do trato urinário. E a fosfomicina, ela é dose única, beleza? Isso é a cistite. A pielonefrite, certo? Na pielonefrite, a gente prefere utilizar as quinolonas e as cefalosporinas de terceira geração. Então eu vou utilizar ciprofloxacino ou ceftriaxona, tá? Ciprofloxacino ou ceftriaxona no caso da pielonefrite, tá? Não posso utilizar a nitrofurantoína. Por quê? Porque ela se concentra na urina, certo? Não vai para o tecido renal, ela se concentra na urina. Não se concentra no tecido renal, então não adianta utilizar a nitrofurantoína. Adianta utilizar
a ciprofloxacina e o ceftriaxona, beleza? Então, se for cistite, eu posso fazer nitrofurantoína, cefalexina ou norfloxacino. Tem outros? Tem. Tem muitos outros que você pode utilizar. Esses são os principais. Nitrofurantoína, norfloxacino e cefalexina. Se for pielonefrite, aí eu faço ciprofloxacina ou ceftriaxona, tá? É isso aí. É isso que a gente faz. Beleza? Ciprofloxacina e ceftriaxona. Estão me vendo? Estão me vendo aí? Tá tudo beleza? E aí? Estou de volta ou não? Digam aí, que eu tô aqui sem saber o que está acontecendo. Beleza? Voltou? Então, repetindo, se for cistite, a gente faz nitrofurantoína, eu posso fazer norfloxacino, cefalexina e eu posso fazer uso também da fosfomicina, certo? Que é um pacotinho de 3 gramas, certo? Que eu vou... E aí, travou de novo ou não? Eita, meu Deus, deixa eu mudar a internet aqui então. Vou deixar a minha internet aqui 3G. E aí, estão me vendo? Voltou? Digam aí. Estou aqui ou não estou? E aí, beleza? Estamos aqui? Pronto, então vamos lá. Então, agora sim, né? Então vamos lá. Se for cistite, então a gente vai fazer a fosfomicina, a norfloxacina, a nitrofurantoína ou a cefalexina. São esses fármacos que a gente usa geralmente, tá? Agora, se a gente tiver uma pielonefrite, aí sim eu utilizo a ciprofloxacina ou então a ceftriaxona. Por quê? Porque a nitrofurantoína ela se acumula na urina, não se acumula no tecido renal, e aí por isso eu não posso fazer uso da nitrofurantoína. Beleza? É isso aí. Agora, vamos falar um pouquinho sobre os estudos de imagem, certo? O que a gente faz no caso de pielonefrites em relação aos estudos de imagem. Vamos lá. Então, imagine o seguinte, que essa criança teve ali a primeira pielonefrite da vida dela. O que eu tenho que fazer na primeira pielonefrite já direto? Eu tenho que fazer a ultrassonografia dessas vias urinárias. Primeira coisa, ultrassonografia. É o exame de imagem que eu vou fazer já direto na primeira vez, certo? Travou de novo? Não é possível. Pois então tá sério. Então, na primeira vez que a criança apresentar a pielonefrite, eu vou fazer então uma ultrassonografia, beleza? Já faço direto a ultrassonografia. Aí o que eu faço? Fiz a ultrassonografia, se essa ultrassonografia deu alterada, certo? Eu tenho que fazer logo aí, se existiu alteração, se eu vi cicatrizes, então o que eu faço? Se eu vejo alguma alteração ou cicatrizes, o que eu faço? Eu já tenho que fazer o outro exame, que é a uretrocistografia miccional, certo? Se der alteração na ultrassonografia, eu tenho que fazer a uretrocistografia miccional, beleza? É isso que eu vou fazer. Aí no caso dos exames, deu alterado a ultrassonografia, eu faço uretrocistografia miccional, certo? Agora, se eu tiver um paciente que tem aí as infecções do trato urinário de repetição, eu vou fazer o uso da cintilografia renal com DMSA, certo? Cintilografia renal com DMSA. Então, na primeira vez, ultrassonografia. Se está de repetição, eu vou fazer a cintilografia, certo? Se a ultrassonografia ou a cintilografia dão alteradas, a ultrassonografia ela é boa para ver aí a via, né? A via urinária. E a cintilografia para ver lá o rim, se tem ou não as cicatrizes renais. Se eu vejo cicatrizes renais na cintilografia, eu já peço então também a uretrocistografia miccional, tá? Então qualquer um dos dois deu alterado, ultrassonografia ou cintilografia, eu uso aí a uretrocistografia miccional. Uretrocistografia miccional.
Beleza? Então é isso que a gente vai fazer. É assim o procedimento. Primeiro faz a ultrassonografia. Se é de repetição, eu vou fazer a cintilografia, porque aí eu tenho que ver se existem cicatrizes renais. Se qualquer um dos dois deu alterado, eu faço a uretrocistografia miccional. Como é que pode dar alterado? Eu posso ter, por exemplo, um refluxo vesicuteral. É isso? Eu posso ver, um aumento do diâmetro da via urinária, dos ureteres lá. Não posso ver? Então, se deu alterado, eu já faço a uretrocistografia miccional. Beleza? Agora, se observo cicatrizes, também faço a uretrocistografia miccional. Tá? E isso daí é o protocolo que a gente vai seguir. Se eu penso num lactente de 2 meses até 24 meses, até 2 anos de idade, né? O que eu vou fazer nesses pacientes que têm menos de 2 anos? Aí o tratamento é mais melindroso, certo? No caso desses pacientes, como a gente falou, eu falei para vocês os critérios de internação. Eu tenho que observar, porque esse paciente ele pode ou não ficar internado, certo? Vai depender se ele tem alteração do estado geral e vai depender se esse paciente ele tem aí vômitos incoercíveis, certo? Febre muito alta, né? Redução do crescimento, então eu vou fazer aí essa internação. Agora, se o paciente ele apresenta bom estado geral, a gente faz o tratamento ambulatorial, certo? Nesses casos aí, beleza? O que mais a gente pode falar? Eu posso falar agora das questões, né? Já falamos quase meia hora, então vamos fazer questão até o seu olho cair da cara. Até ele cair no chão, a gente vai fazer questão agora. Ou então até acabar a hora, né? Certo? Até acabar a hora, ou então até o seu olho cair da cara. Vamos lá. O que acontecer primeiro, a gente para. Diz assim, ó. Questões estão aqui disponíveis na bio, tá? Mas eu não sei se você já tem as questões. Se você faz parte do grupo lá, eu já coloquei as questões lá no grupo. Se não, é aqui. As questões aqui na minha bio, tá? Você vai lá na bio. A bio é esse linkzinho azul perto da minha foto. Você clica lá e vai aparecer as questões, beleza? Para você baixar. Diz assim, ó. Primeira questão diz assim, ó. Menina de 3 anos apresenta infecções urinárias de repetição desde os 4 meses de idade. Certo? Então ele tem infecções urinárias de repetição, não é isso? Há 6 dias foi internada com febre 39 graus e vômitos. Certo? Regular estado geral, febril, sem outras alterações. Exames laboratoriais, urina com nitrito positivo, leucocitúria e bacteriúria. Ó, toda alterada. Certo? Ureia e creatinina séricas normais. Então ele não tem insuficiência renal, mas tem alteração que mostra que tem infecção do trato urinário, não é isso? Agora, ultrassonografia renal normal. Ele fez a ultrassonografia, deu normal. O que não significa que não tem cicatrizes renais, né? Recebeu tratamento com antibiótico intravenoso por 3 dias. E após melhora foi de alta com antibiótico via oral para complementar 10 dias. A cultura de urina atual é negativa e no segmento será necessário realizar. Letra A. Cintilografia renal dinâmica com DTPA para avaliar a filtração glomerular. Letra B. Cintilografia renal estática com DMSA para avaliar cicatrizes renais. Letra D. Uretrocistografia miccional para avaliar avaliação de distúrbio miccional e ou bexiga neurogênica. Ou letra D. Cintilografia renal direta para diagnóstico e classificação do grau de refluxo vésico-ureteral. E aí, o que eu faço primeiro? Veja que a ultrassonografia ela deu normal. Então, eu não teria que fazer outro exame na ultrassonografia. Mas ele deu um dado importante. Ele disse que esse paciente ele tem infecções urinárias de repetição. O que foi que eu falei para vocês? Quando ele tem infecções urinárias de repetição, a gente faz o quê? A gente faz a cintilografia renal com DMSA. A gente faz esse exame. Se ele der alterado, se tiver cicatrizes renais, aí a gente faz aí a uretrocistografia miccional. É nesse caso, porque a ultrassonografia deu normal. Se desse alterado, a gente já fazia direto a uretrocistografia. Mas como não deu alterado, então primeiro eu tenho que fazer a cintilografia. Certo? Então resposta certa, letra B. Próximo. Adolescente de sexo feminino iniciou há 4 dias com febre e disúria, certo? Febre e disúria. Já tem febre, ó. E tem disúria, ó. Pielonefrite tá gritando assim no seu ouvido, né? Relata aqui a urinar ardência e que tem vontade de urinar o tempo todo. Apresenta
dor em baixo ventre e na sua história pregressa referiu que iniciou a sexarca na semana anterior. Então começou a ter relações sexuais e teve uma infecção urinária, né? E já tem febre. Se tem febre, pielonefrite. No exame comum de urina apresentou hematúria e leucocitúria. E na urinocultura houve crescimento de E. coli mais do que 105.000 unidades formadoras de colônias por mililitro, certo? No caso dessas crianças, como a gente faz a coleta, quando é muito novinha, como a gente faz a coleta por pulsão suprapúbica, se tiver mais de 50.000 unidades formadoras de colônias, então eu já diagnostico como alterada essa urocultura, certo? No caso daqui tem 4, já é adolescente, né? Então, ele quer saber aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto. Qual é o diagnóstico correto dessa paciente? Letra A, vulvovaginite. Por que não é vulvovaginite? Porque se fosse vulvovaginite, ele ia falar da clínica por exemplo, da leucorreia, da secreção que saísse da vulva, certo? Então, por isso que não é vulvovaginite. Não está mostrando nada. Não tem prurido, não tem secreção, não tem nada, certo? Então, não vou dizer que é vulvovaginite. Doença sexualmente transmissível. Se fosse uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, sífilis teria úlcera. Se fosse gonorreia, teria secreção. Se fosse clamídia, já teria úlcera, né? Se fosse donovanose, teria úlcera. Se fosse cancro duro, cancro mole, que é o sífilis, é um desses dois, também teria úlcera. Então, não tem úlcera, não posso não está mostrando nada que é uma doença sexualmente transmissível. Doença inflamatória pélvica, certo? Não. Por quê? Porque não diz que tem dor à mobilidade uterina, não diz que tem dor abdominal, nada disso ele disse, tá? Então, não pensaria em doença inflamatória pélvica. E começou a ter relações agora, né? Então, não é muito provável que seja isso aqui, não. Agora, leucorreia por fungo. Então, é cândida. Isso aí é cândida? Também não, né? Cândida teria aquela secreção grumosa, né? Prurido, e esse paciente não apresenta nada disso. Então, só pode ser infecção do trato urinário, letra E. Fácil demais. Mas aí eu falei porque não era cada uma delas, né? Quais os principais fatores de risco para a formação de cicatriz renal e infecção urinária? Letra A, refluxo vésico ureteral, tratamento por via oral e febre. Letra B, retardo no início do tratamento, baixa faixa etária e refluxo vésico ureteral. Letra C, retardo no início do tratamento, quantidade de colônias de bactérias na urocultura. Letra D, leucocitúria, refluxo vésico ureteral e quantidade de colônias de bactérias na urocultura. E aí, qual é que você responderia? Letra A, B, C ou letra D? Qual é que está aqui, qual é a correta? Ele quer saber os fatores de risco na formação de cicatriz renal. Quais são os fatores de risco? Letra A, letra B, letra C? Qual é aqui? Responda aí. Quero só ver aí se você está ligado. É o refluxo vésico-ureteral, tratamento por via oral e febre, ou então retardo no início do tratamento, baixa faixa etária e refluxo vésico-ureteral. Letra C, retardo do início do tratamento, quantidade de colônias de bactérias na urocultura. E letra D diz que é leucocitúria, refluxo vésico-ureteral e quantidade de colônias de bactérias na urocultura. A resposta correta para esse paciente, muito bem, é letra B, né? Retardo no início do tratamento, eu falei para vocês, baixa faixa etária, quanto menor, maior o risco, e refluxo vésico-ureteral. Esses são os fatores de risco para apresentar cicatrizes renais, tá? 38, letra B. 9. Uma menina de 2 anos de idade apresentou pela primeira vez um episódio de infecção do trato urinário. O que é que eles têm que fazer na primeira vez? Tem que fazer o quê? A ultrassonografia. Na primeira vez é a ultrassonografia. Aí eles assim, ó. Foi feito algum exame. Aí eles assim, a uretrocistografia miccional está indicada porque A, certo? Está indicada fazer a uretrocistografia miccional porque A. Letra A, ultrassonografia renal e de vias urinárias mostrou abscesso perirenal. Letra B, cintilografia com DMSA não evidenciou alterações. Letra C, cintilografia com DMSA mostrou pielonefrite aguda e cicatriz renal. E letra D, ultrassonografia renal e de vias urinárias não evidenciou alterações. E aí, qual é a resposta correta aí para esse paciente? Letra A, B, C ou letra D?
E aí? O que você responderia, meu querido amigo? Letra A, B, C ou letra D? Ó, se a ultrassonografia desse alterada, né? Não era por causa do abscesso perirenal que eu ia fazer uma uretrocistografia miccional. Então a letra A está errada. Cintilografia com DMSA se não evidenciou alterações, a cintilografia com DMSA, então eu não precisaria fazer a uretrocistografia miccional. Certo? Letra C. Cintilografia com DMSA mostrou pielonefrite aguda e cicatriz renal. Nesse caso, sim. Aí eu faria a uretrocistografia miccional. A letra C, sim. Ultrassonografia renal e de vias urinárias não evidenciou alterações. Aí não. Aí eu não faria. Então, a correta é a letra C. Agora a pergunta. Como foi a primeira vez, não seria de protocolo a gente fazer uma cintilografia com DMSA. Certo? Não seria. Mas não vamos brigar com a questão e vamos responder a letra C. Tá? Que é a única que pode ser correta. As outras não podem. Questão 34 diz assim, ó. Considerando a infecção do trato urinário, está entre as doenças bacterianas mais prevalentes e de maior risco na infância. Escolha dentre as alternativas abaixo sobre ito a opção incorreta. Ele quer saber o incorreto. Vamos ver lá. Letra A. Um dos mecanismos que previne a proliferação bacteriana no trato urinário é o fluxo livre e constante de urina desde o parênquima renal até a sua eliminação pela micção. Ele quer saber incorreto. Letra B. A infecção urinária sintomática pode ocorrer sem piúria. Letra C. Nos lactentes, a febre é uma manifestação clínica frequente de ito. Entretanto, predominam os sinais e sintomas relacionados ao trato urinário. Letra D. O diagnóstico pré-natal de uropatias tem importante papel na prevenção de ito e urosepse nos recém-nascidos. Qual é a incorreta? Coloca aí 34 e escreve qual que você acha que é a incorreta. Qual é a incorreta dessas daí? Letra A, B, C ou letra D? Qual é a incorreta? Se você não está com as questões estão aqui no link aqui na bio. Você vai lá na bio, clica e aí vai baixar as questões, tá? Então, qual é a incorreta? Ele quer saber a incorreta. Letra A, B, C ou letra D? E aí? O que vocês acham, meus queridos amigos? O que vocês marcariam? A, B, C ou letra D? Ó, letra A diz que um dos mecanismos que previne a proliferação bacteriana no trato urinário é o fluxo livre constante de urina desde o parênquima renal até a eliminação miccional. Isso aí tá perfeito. Tá certo. Beleza. A infecção urinária sintomática pode ocorrer sem piúria? Pode, tá certo. O que é a piúria? É pus ou então leucócitos ali degenerados. Isso é piúria, que aparece na urina. Pode não aparecer, tá certo. E a letra D fala que o diagnóstico pré-renal de uropatias tem importante papel na prevenção da ito e urosepse nos recém-nascidos. Diagnóstico pré-natal não vai ter tanta implicação na urosepse, certo? Vai ter mais implicação, por exemplo, na hidronefrose, né? Na alteração das vias urinárias, mas não tanto do rim, né? Das vias sim. Então, a letra D está incorreta. Então, o correto é a letra C, que está... Aliás, está certo, né? A letra D está certo. Vai ter relação com a urosepse e com as uropatias no diagnóstico pré-natal. Tá certo, não está errado não. O diagnóstico pré-natal. Porque o que acontece? Quando você faz aqueles exames de imagem no pré-natal, você pode ver as alterações da via urinária, as alterações do rim, você pode ver todas essas alterações. O que está incorreto aqui é a letra C, porque diz que a febre é uma manifestação clínica frequente, mas que predominam os sinais urinários. E não é verdade. A gente acabou de falar exatamente o contrário. Que em pacientes lactentes, eles não têm sintomas urinários. Eles têm febre, redução do crescimento. Então, a letra D está certo? Vou ver as uropatias, como essas alterações da via urinária, por exemplo. E também no caso das urosepses, também está certo. Então, a letra C é o errado. Ele quer saber a incorreta. Letra C. Beleza? Letra C é a incorreta. 51. Menina de 2 anos apresentou quadro de pielonefrite aguda, tratado com antibiótico terapia apropriada por 15 dias. Então, ele teve pielonefrite aguda, menina de 2 anos, e foi tratado por 15 dias. Ao retornar para a revisão,
O seu pediatra solicitou um exame complementar a ser feito por 3 meses. Segundo ele, para avaliar a presença de cicatrizes renais. Qual dos exames a seguir é o mais indicado? Qual é o exame mais indicado para avaliar cicatriz renal? Letra A, ultrassonografia do aparelho urinário. Letra B, tomografia computadorizada helicoidal. Letra C, cintilografia renal com DTPA ou cintilografia renal com DMSA. E aí, qual é que você responde? Letra A, B, C ou letra D? Qual é a correta para você? Ele quer saber a correta. Qual é que está indicada para ver as cicatrizes renais? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Como a gente falou, cintilografia renal com DMSA é o exame para a gente ver as cicatrizes renais. Simples e fácil. Vamos ver outra aqui, ó. Diz assim, ó. Lactente, sexo feminino, 12 meses de vida, em bom estado geral, com história de febre a 72 horas, sem foco infeccioso aparente. Você solicita exame de urina tipo 1 e urocultura. O exame de sedimento urinário evidencia 100.000 leucócitos por mililitro. Valor de referência de 30.000 até 30.000. Então está aumentado. Eu tenho muitos leucócitos na urina. Qual a conduta mais adequada? Então, ó, 12 meses de vida, bom estado geral, tá? Não está em mau estado geral, e tem febre, então é pielonefrite. Fez urina tipo 1 e deu alterado, então pielonefrite. Qual é a nossa conduta em pielonefrite? Letra A, aguardar o resultado da cultura para prescrever o antibiótico mais adequado de acordo com o antibiograma. Letra B, internar o lactente e iniciar tratamento com antimicrobiano via intravenosa após 48 horas afebril, alta hospitalar com término do tratamento com antibiótico via ambulatorialmente. Letra C, iniciar o tratamento antimicrobiano empírico e ambulatorial, exceto nos casos de comprometimento do estado geral, vômitos, diarreia ou sinais de toxemia. Letra D, indicar internação para esse lactente, pois sua faixa etária é de risco para comprometimento renal, mantê-lo internado até o final do tratamento. E aí, o que é que eu faço? Letra A, B, C ou letra D? Na 46, o que é que vocês fazem? Letra A, B, C ou D. Ó, a gente falou lá em cima. Certo? 46, e aí? Letra A, B, C ou letra D? A gente falou que a gente só internava em casos de alteração do estado renal. Do estado geral, desculpa. Esse paciente está em bom estado geral. Não tem vômitos, não tem alterações do estado geral. Então a gente vai fazer o quê? O tratamento é ambulatorial. Se é ambulatorial, só pode ser a letra C. Eu não vou aguardar o resultado da urocultura. Lembra que a gente tem que fazer o tratamento empírico já o mais rápido possível. Faço a coleta, mando para a urocultura e faço o tratamento empírico. O tratamento ele é para internar o paciente quando ele tem alteração do estado geral. Se ele não tiver alteração do estado geral, o tratamento pode ser ambulatorial. Certo? O tratamento da pielonefrite eu faço com cipro ou ceftriaxona. Tá? Cipro ou ceftriaxona. Então, letra... Qual é? Letra C. Letra C. Certo? Letra C. Vamos ver mais. Um pouquinho a questão a gente está fazendo, né? Nas crianças sem controle esfincteriano, em vigência de suspeita de infecção urinária, a coleta de cultura de urina por saco coletor é... Ó, falamos disso. Ele quer saber a coleta de urina por saco coletor. O que é a coleta de urina por saco coletor? Tá? Sem controle esfincteriano, vamos ver aqui. Então, criança pequena, saco coletor. O que tem de certo aqui? Um excelente método para confirmação diagnóstica, desde que a asepsia seja bem rigorosa e o saco coletor seja trocado a cada 20 minutos. Letra B. Um excelente método para confirmação diagnóstica, desde que a asepsia seja vigorosa e a criança urine em no máximo 15 minutos. Não é um bom método para confirmação diagnóstica porque apresenta altas taxas de falsos positivos, ou não é um bom método para confirmação diagnóstica porque apresenta altas taxas de falso negativo. Qual é a correta? Letra A, B, C ou letra D? E aí? A, B, C ou letra D? Não é um bom método para confirmação diagnóstica porque apresenta altas taxas de falsos positivos. Por quê? Porque se for positivo, não serve de nada. Porque tem muitos falsos positivos. Agora, se for negativo, não. Negativo é negativo. Então, não tem falsos negativos, ele tem falsos positivos. Letra C, a resposta correta.
certo? Ainda tinha uma. Letra E. É um método razoável, pode ser utilizado no dia a dia porque apresenta uma boa relação de sensibilidade e especificidade. Está errado. Certo? Vamos lá, vamos fazer mais aqui. Eu vou começar a fazer algumas que eu quero fazer com vocês, tá? Então vou fazer agora as que eu quero fazer. Menina, deixa eu ver se essa daqui é... Não vou fazer essa, tá? Essa vocês fazem. Eu quero fazer algumas aqui para aproveitar o tempo. Algumas que eu não posso deixar de fazer. Deixa eu ver aqui essa 53. Essa daqui, ó. A infecção urinária da infância pode resultar em várias manifestações clínicas. Considerando a faixa etária acometida, assine a alternativa correta. Letra A. Em neonatos, a única manifestação é alteração da cor e do volume urinário. Letra B. Em lactentes, as principais manifestações são disúria, acometimento e de polaciúria. Disúria acompanhada de polaciúria. Letra C. Em lactentes, observam-se manifestações como atraso do ganho de peso e febre. Letra D. Em crianças maiores de 2 anos de idade, as manifestações mais comuns são perda de peso e poliúria. E letra E. Em crianças maiores de 2 anos de idade, são frequentes a icterícia e o comprometimento renal. E aí, 53, qual é? Letra A, B, C, D ou letra E? O que vocês marcariam na 53? A gente falou, né? Em menores de 2 anos, em lactentes, eu vou ter sinais inespecíficos. Então, geralmente eu tenho febre associado a atraso no ganho de peso. Então, a letra C é o correto. Certo? Letra C é o correto, 53. Deixa eu ver, outra que eu quero fazer com vocês é essa daqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer essa daqui, ó. Diz assim, ó. Menino de 17 meses de vida chega ao pronto atendimento com quadro febril agudo e sinais de toxemia. A investigação durante a internação diagnosticou pielonefrite. Através da cultura de urina e de outros exames complementares, beleza. A anamnese revela que havia 2 episódios febris anteriores retratados como infecção do trato urinário. Tendo como base anormalidades no sedimento urinário e ainda que não houve acompanhamento no período pré-natal. A ultrassonografia indicada mostrou hidronefrose bilateral. Ó, é isso que eu iria falar. Bexiga distendida com paredes espessadas e ainda resíduo pós-miccional significativo. O diagnóstico mais provável a ser confirmado por uma uretrocistografia miccional deve ser: letra A, uréter retrocavo. Letra B, válvulas de uretra posterior. Letra C, refluxo vesico ureteral primário ou letra D, estenose de junção pielo-ureteral. E aí, qual que você marcaria? Letra A, B, C ou letra D? Ó, essa criança tem pielonefrite e tem, ó, hidronefrose bilateral. E quando você vê isso em pediatria, lá, esse paciente com infecção do trato urinário com hidronefrose bilateral ou sem infecção, você tem que pensar já de cara em uma coisa, tá? E é só isso que eu tenho para falar em relação a isso. Todas as vezes que você vê numa questão que tem uma criança, certo? Que tem uma criança que tem hidronefrose bilateral, é porque ela tem válvulas de uretra posterior. Você tem que linkar aí, ó. Hidronefrose bilateral, válvulas de uretra posterior. Sempre esse. Ó, vou dizer para vocês, a maior causa de hidronefrose bilateral na infância é a válvula de uretra posterior, certo? Então é isso que a gente tem que saber. Válvula de hidronefrose, válvula de uretra posterior é a principal causa de hidronefrose bilateral, certo? Então, essa criança ela tem válvulas de uretra posterior. Resposta letra B. Certo? Vamos fazer mais um em relação a isso. Olha que você vê como é simples. Ó. Gestante de 30 semanas apresentou-se com feto masculino. Oligoâmnio, ureterohidronefrose grau 4 bilateral. Tem ureterohidronefrose grau 4 bilateral e bexiga dilatada. Ó, veja que a bexiga está dilatada. Por quê? Porque a obstrução é depois da bexiga. Então é na uretra. Teve uma obstrução na uretra, dilatou a bexiga e dilatou os uréteres. Então isso é o quê? Como é que eu chamo? Como é que eu chamo isso aqui? Ó, válvula de uretra posterior. E aí o tratamento é ressecção da válvula. Por que não é refluxo vésico ureteral e antibiótico profilaxia? Porque aí, no caso de uma obstrução unilateral,
seria aí saindo da bexiga indo para o uréter. Se fosse a obstrução no uréter, aí seria unilateral, mas a obstrução na uretra causa dilatação da bexiga e hidronefrose bilateral. Tem que lembrar disso. Muito simples, muito fácil de pensar. Então, é válvula de uretra posterior e aí o tratamento é ressecar essa válvula, certo? Letra D. Outra que eu quero fazer com vocês, tem mais duas que eu quero fazer, eu acho que ainda dá tempo. Vamos logo para, deixa eu ver, essa daqui. 13. Já fiz. Então vamos lá para a última logo. Ó, a última que eu quero fazer com vocês. Tá? As outras vocês fazem. Essa daqui, ó, 13. Diz assim: criança de 6 anos urina na cama quase todas as noites. Nunca apresentou controle miccional noturno. Ao contrário, é do diurno. Não faz uso de medicamentos. Esses sintomas sugerem uma alteração caracterizada por. Então vamos lá. Vamos falar da enurese. Tá? Enurese é importante a alteração. A gente tem a enurese que ela é primária. O que é a enurese? É essa criança que não tem controle esfincteriano durante o sono. Ou então durante o dia, né? Ela pode urinar na roupa durante o dia ou durante a noite, certo? O mais comum é que seja à noite, né? Que não tenha o controle noturno. Geralmente esse controle noturno ele se adquire aí mais ou menos aí aos 4 anos, tá? Mas algumas crianças elas permanecem sem esse controle. E a gente vai agora falar um pouquinho sobre a enurese e sobre qual é a nossa conduta em diferentes casos, certo? Paciente aí de 6 anos, certo? E ele aí não tem controle, nunca teve o controle. Ó. Então o que acontece? Ó, se você tem enurese noturna, o que tem que acontecer? Ó? Você tem que ver se ela é primária ou secundária. No caso dessa criança, ela é primária. Por quê? Porque ele nunca teve o controle. Se for secundária, já teve o controle e perdeu o controle, certo? Se no máximo 6 meses de continência para depois perder, certo? Tem que ter passado 6 meses e depois perder. Nesse caso dessa criança, ela nunca teve controle, então ela é primária. Geralmente, nas enureses primárias, o que acontece? O paciente ele só tem esses sintomas, só tem a dificuldade da micção. Não vai ter sintomas urinários associados. Já se fosse secundária, então, possivelmente esse paciente teria outras alterações associadas. Por exemplo, infecção urinária, certo? Disfunção miccional. Então, teria outras coisas associadas à patologia. Então, seria polissintomática. No caso de primária, ela é monossintomática, certo? Então, se é primária, monossintomática. E na maioria dos casos, eu não vou tratar, porque não existe nenhuma alteração para ser tratada, certo? E aí, eu posso tratar ou não, dependendo, logicamente, do tempo, né? Se for fisiológico, que é o mais comum quando ela é monossintomática, então ele passa sozinho, tá? Pode fazer, tem algumas estratégias que você pode fazer, por exemplo, reduzir a ingesta de líquidos à noite. Você pode fazer tem uma estratégia que é utilizar o alarme para despertar a criança à noite para ela poder urinar, tá? Isso no começo ele vai aprendendo e aí no decorrer dos anos ele vai melhorando, certo? Se não melhora, a gente pode fazer o uso da vasopressina, certo? E também, no caso de não melhora com a vasopressina, a gente pode fazer a imipramina, certo? Então seria reduzir os líquidos, fazer estratégias como o uso do alarme. Se não der certo, eu posso fazer a vasopressina e se não der certo, eu posso fazer a imipramina. Agora, nos casos de secundária, eu já passo para o tratamento diretamente, porque aí ele tem alterações associadas. Mas o tratamento é esse aí. Vamos ver o que diz essa criança aqui. Ó. Ela tem 6 anos, certo? Urina na cama quase todas as noites e nunca apresentou controle miccional noturno, certo? Então é primária. Se é primária, vai ser monossintomática. As monossintomáticas, elas dão mais em meninos, certo? As enureses acontecem mais nos meninos, tá? Então vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Letra A. Alta porcentagem na história familiar. Ele quer saber o que esses sintomas, esses sintomas sugerem uma alteração caracterizada por letra A, alta porcentagem na história familiar. Letra B, maior prevalência em meninas? Não, é em meninos, tá? Primária, maior prevalência em meninos.
Presença de alterações anatômicas? Não, nas primárias é monossintomática, não tem alterações anatômicas. Que mais? Baixo índice de cura espontânea? Não, ao contrário, tem alto índice de cura espontânea. Então, letra B, C, D, errados. O certo é alta porcentagem de história familiar. Geralmente a gente vai ter essa história familiar positiva no caso de enurese. Isso vai ser tranquilizador para nós, né? Então vamos ficar mais tranquilos tendo essa história familiar. Beleza? Então essa foi nossa live de hoje. Espero que você tenha gostado, tá certo? Muito obrigado por ter participado. Fico muito feliz. Nós ainda temos uma live hoje às 17 horas, tá? Daqui a pouco a gente tem a nossa última live, uma live extra para vocês. Eu espero que você aproveite. A gente vai falar de insuficiência cardíaca, tá? E valvopatias, as duas coisas. Insuficiência cardíaca e valvopatia. Se você quiser participar, você participa, beleza? Então, até mais tarde para quem for participar. Tchauzinho para vocês.